O Jornal Taguacê está aqui no PT do Distrito Federal. E nós vamos bater um papo aqui com o ex-deputado estadual e deputado federal Gilney Viana. Gilney Viana hoje é um militante que atua aqui no Distrito Federal e nós vamos falar de uma série de situações que está acontecendo no Brasil. Bom dia, Gilney. Bom dia, Jeová. É um prazer conversar contigo e falar para o seu público aí do Taguacê e todas as suas mídias. O prazer é todo meu. Eu já queria há muito tempo fazer uma entrevista com você e a Eliseuda me recomendou. Rapaz, faz uma entrevista lá com o meu amigo Gilney. Eu queria, Gilney, para nós começarmos, eu queria assim, qual é a sua avaliação hoje na questão da distribuição de renda, de geração de emprego que nós se encontra no nosso país? Como é que você faz essa avaliação? Olha, desde 2015 que o desemprego só vem aumentando e a distribuição de renda ela vem aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos. Então, nós temos mais de 13 milhões, 14 milhões de desempregados. E aqueles que pegam bico, está na ordem de 30, 40 milhões de pessoas. Então, é um número extraordinário. Mostra o grau de degradação econômica e social que houve nos últimos anos. E isso tem uma causa. Primeiro, tem uma crise econômica que repercute no Brasil, é verdade. Segundo, tem a pandemia que agravou a crise, impossibilitando certas atividades econômicas e certa geração de emprego. Mas o principal mesmo são as políticas públicas, são as políticas governamentais que foram impostas ao governo e ao povo brasileiro desde o golpe que depois a presidente Dilma, que são políticas concentracionistas de renda, não gera emprego, não distribui renda e coloca o povo numa situação de extrema vulnerabilidade social. Aumentou a fome, aumentou o desemprego e aumentaram o número dos mais ricos. Ou seja, esse é o tipo de governo, é o tipo de política que só serve aos mais ricos. Gilney, a situação nossa é cada dia pior. E nós agora estamos aí com a CPI do negacionismo, que é a CPI da vacina. E essa CPI tem revelado que nós temos aí um governo que veio para roubar, porque quando se fala de um governo que aproveita a desgraça alheia com mais de 500 e tantas mortes para cobrar propina de vacina, aí nós chegamos ao fundo do poço. Olha, eu acho que este governo Bolsonaro, ele não só é negacionista, mas ele é ultra neoliberal. Ou seja, ele veio para destruir o acordo feito com a Constituição de 88, que estabeleceu um mínimo de bem-estar social para a população. E ele destruiu todas as estruturas e todas as políticas públicas que eram distribucionistas, ou seja, que facilitava a transferência de renda, que gerava mais emprego, e aquilo que foi criado no governo Lula. Entendeu? Então, veja bem... Não te interrompendo, no governo Lula, o Lula servia o café, o almoço e o jantar. Olha, 3 refeições. E de vez em quando o cara podia assar uma picanhazinha e tomar como sua cervejinha, não é isso? Claro. Isso é que é política popular, cara. Agora, observa bem, além de fazer essa política econômica desastrosa, uma política social que gera emprego, fome e renda, desemprego, fome e renda, ele teve uma atitude negacionista em relação à pandemia de Covid e não só isso, se negou a comprar as vacinas e agora a CPI do Senado, a CPI da Covid, está demonstrando que ele não só se negou, mas por detrás fez negociações escusas. Não sou eu que estou falando, é o presidente da comissão da CPI, o senador Omar, e também o relator Renan, ou seja, e estão mostrando... Os senadores também lá, o Humberto Costa do PT, tem muitos senadores que estão cumprindo um papel importantíssimo, que é
mostrar a verdade verdadeira da política genocida do governo Bolsonaro. Gilney, você falou de tudo. E eu queria perguntar a você, na questão, nós tivemos um 2016 que foi catástrofe para nós. Tivemos o golpe da Dilma, tivemos a prisão do Lula para não ganhar as eleições, e Lula foi solto, e agora é 2022, com essa CPI que está aí. Qual é a sua análise para as eleições de 2022? Olha, tem dados novos na conjuntura. Há 6 meses atrás, todo mundo falava, o Bolsonaro é imbatível, o governo está fazendo um bom governo, aquela coisa demagógica que a grande mídia dava o suporte. Mas depois da sua atitude negacionista, muitos setores que o apoiavam o abandonaram. Então ele caiu na opinião pública. Segundo, houve um elemento fundamental na conjuntura, que foi a soltura do Lula da prisão e a restituição dos seus direitos políticos. Com isto, a oposição passou a ter um porta-voz com credibilidade, entendeu? E com capacidade de falar não só para a elite, mas falar para o povão. Ou seja, ele enfrentou um adversário, entendeu, à altura, olhou mais à altura do que ele próprio. E terceiro, é que a pandemia gerou toda essa crise social, agravou, mas gerou uma crise política, na medida em que seus próprios aliados no Senado e na Câmara instituíram, no caso, no Senado, a CPI. E a CPI demonstrou que aquele discurso de honestidade, de combate à corrupção, de ser contra o Centrão, de não dar o negócio, não de praticar o toma lá da cá, que é a velha política, é tudo mentira. E é uma mentira desastrosa, porque no caso da vacina, negociava por detrás e, ao mesmo tempo, se negava a comprar a vacina que estava disponível, gerando quase mais de 550 mil, cerca de 550 mil mortes evitáveis, a maioria delas evitáveis. Ou seja, neste quadro, o que aconteceu? A opinião pública viu que a opção Bolsonaro era o pior para o Brasil e foi diminuindo a sua aceitação e aumentando a sua rejeição. Abriu a boca do jacaré, como se diz nas opinião pública, nas pesquisas. E, ao contrário, quando coloca o nome de Lula na pesquisa de opinião... Não te interrompendo, nessa questão da vinda de Lula, o cenário político muda aí radicalmente. Radicalmente. Olha, o Lula é que introduziu o elemento novo, o fator Lula, como se diz hoje, você entendeu? Na conjuntura. Porque, embora o desgaste estava sendo crescente dele, mas não tinha uma contraposição que fosse visível, que fosse credível, que fosse aceita pela população. Principalmente pelo povo trabalhador, o povo que mora na periferia, o povo pobre, o povo que está sofrendo o desemprego, a fome, você entendeu? A perda dos seus direitos, você entendeu? Esse povo não tinha um ideário, ou uma pessoa que expressasse... Eu vou te interromper novamente, você me desculpe? Sim, absolutamente. Se você pegar aí ainda, tem toda essa questão aí, temos ainda uma educação que foi desmanchada, uma saúde que dilapidou, todo o sistema que temos para a sociedade foi acabado, e além disso, privatizando tudo que nós temos. Olha, esse é um governo que, além de negacionista, ele é privatista. Então, ele coloca todo o patrimônio do Estado na mão do capital. E o capital só quer lucro, gente. Ele não interessa se a população está sendo bem servida ou não, ele interessa se tem mais lucro. Isso aconteceu aqui com a Copasa, não é isso? Com as várias empresas públicas. Então, veja bem, com isto, colocou a história do mito, mostrou que era uma fake news. A história de sua política a favor do povo, contra a corrupção, mostrou que era fake news. E mostrou que tem uma oposição agora que é viável. E essa oposição chama-se Lula, que é capaz de aglutinar várias forças de oposição. O próprio PT, naturalmente, é fundamental nessa lei. E é capaz de aglutinar forças ao nível federal, ao nível distrital e ao nível também municipal, onde tem município. No caso aqui... Você entendeu? O que nós presenciamos é que o governo ibanês,
ele é um aliado do Bolsonaro. Embora muitas coisas que o Bolsonaro fala, ele não adote, você entendeu? Mas tem uma prática muito parecida, muito copiadora. Então, eu diria que nós estamos num cenário em mudança, em mutação. Você entendeu? Isso gera desespero no Palácio do Planalto e no Palácio do Buriti, porque a mudança vai ser o seguinte, vai ser Lula presidente e muitas candidaturas aliadas a Lula aqui no Distrital, você entendeu? Mas também nos outros governos estaduais. O futuro, você entendeu? É nós retomarmos com nova roupagem, aquela política do Lula, você tem direito a tomar café da manhã, almoçar e jantar. E de vez em quando também pode assar uma picanhazinha com cerveja. Viajadinha. E uma viajadinha para rever seu povo lá no Nordeste, viajar no interior. Ou seja, o povo vai voltar a ter autoconfiança, vai voltar a ter um sinal de, não diria felicidade, mas pode abrir um sorriso e falar assim, que bom que nós temos expectativa de futuro para o meu filho, para a minha família, e para mim próprio. Gilney, é um grande prazer para o Jornal Taguacei falar com um ex-deputado estadual, um ex-deputado federal e um intelectual da sua magnitude. Para nós foi uma grande honra e eu quero dizer que o microfone do Jornal Taguacei está sempre aberto. Todas as vezes que a gente precisar, vou estar aí batendo na sua porta, te aborrecendo, para a gente falar essas informações para a nossa sociedade. Olha, tem gente que fica escutando a Globo, escutando as televisões, às vezes lendo grandes jornais, e às vezes não percebe que a mídia verdadeira, aquela que está perto da sua casa, é a mais importante para lhe informar, para lhe dar informações úteis, você entendeu? Para o seu dia a dia, verdadeiras. Mesmo porque ele ouve as pessoas da comunidade. Então, o Taguacei e suas mídias, ô Jeová, são fundamentais. E eu diria o seguinte, um governo decente, entendeu? Ele teria que valorizar as mídias alternativas, os pequenos jornais, esses que informam verdadeiramente. Eu não sou contra que tenha rede de televisão, não, mas aqui para nós dependermos só daqueles que macomunaram com o grande capital. Quer noticiar o que quer e que compra. Que macomunaram com o Centrão, que agora está governando junto com o Bolsonaro, você entendeu? E deram o golpe de 16, depois deram o golpe de 18, colocando Lula na prisão e retirando a sua possibilidade de ganhar as eleições. Esse pessoal não é confiável, certo? Então, eu prefiro o Taguacei do que certos jornais que, na verdade, falam, mas tem muita coisa que não é verdade. Obrigado.